Então vamos lá, turma. Bom dia, né? Espero que vocês assistam aí essa aula de manhã, mas talvez muitos assistam aí à tarde, então é boa tarde. E para os que assistem à noite, boa noite, né? Então vamos lá. Lembrando que eu sou a professora Roberta de Técnicas Complementares de Matemática. Então a aula de hoje, dessa semana, será sobre a regra de 3 simples, né? Então vamos lá. Nas semanas anteriores, eu passei para vocês a parte de leitura para vocês do conteúdo, né? Para vocês saberem o que é, tal. Nós fizemos alguns exercícios aí, mas sem envolvimento de problemas. Então hoje eu vou passar alguns exemplos aí envolvendo problemas. Então peço para vocês que entendam o que o problema está pedindo, tudo bem? Porque o método não é tão difícil assim. A grande dificuldade que eu vejo que vocês têm é na leitura da interpretação do problema, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos para a leitura, vamos entender o que ele está falando, tudo bem? Então vamos lá, esse exemplo 1 aí que eu peguei para vocês aí. Uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quanto de tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Então vamos lá, vamos pensar aí na situação que o exercício nos está falando para nós aí. Essa costureira, ela gasta 18 metros de tecido para realizar 12 camisas. E ela quer realizar mais camisas, né? Ela quer produzir mais camisas. Então vamos raciocinar. Se ela quer produzir mais camisas, ela vai precisar de mais ou de menos tecidos? No caso aí, né, metros, né, metros de tecido. Ela vai precisar do quê? De mais tecidos, tudo bem? Então vamos pela lógica. Se ela vai fazer mais camisas, ela vai precisar de mais tecidos. Se ela fosse fazer um pouco menos de camisas, se ela fosse diminuir a quantidade de camisas, ela ia diminuir a quantidade de tecido, certo? Então o que acontece? Tanto a quantidade aí de camisas e tanto a quantidade de metros, né, que a gente fala, essas duas grandezas que nós estamos trabalhando aí, que é o metros, né, que são os tecidos, quantidade de tecido e a quantidade de camisas, a gente chama de grandezas, né? Essas duas grandezas, o que está acontecendo? Elas estão aumentando, né? Por quê? Eu quero, no caso, ela, né? Ela quer produzir mais camisetas, então ela precisa de o quê? De mais tecido. Então, essas duas grandezas, o que está acontecendo? Elas estão aumentando. Então, o que acontece, turma? Quando as duas grandezas elas estão aumentando, né? Ou diminuindo, por exemplo, vou dar um exemplo de diminuição. Se eu fosse fazer 10 camisas, eu ia precisar de mais tecido ou de menos tecido? Ia precisar de menos tecido, então as duas grandezas iam diminuir. Então, quando isso acontece, das duas grandezas aumentar ou diminuir, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais, tudo bem? Então, isso significa o quê? Quanto mais camisas, mais tecidos. Então, essas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais, tudo bem? Então, o que acontece? Agora vamos para o método. Como que a gente vai resolver esse probleminha usando a nossa regra de 3 simples, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu falei agora, eu vou colocar aqui, tudo bem? Ó, colocar até grandão aqui, porque teve alguns alunos que falaram que não estava enxergando muito bem, que a letra estava pequena, então eu peguei, ó, aumentei aqui, tá bom? Ó, vou até aumentar aqui. Regra de 3 simples. Aí você vai falar, professora, por que tem a regra de 3 que não é simples, tem a regra de 3 composta. Mas a regra de 3 composta vai ficar para um outro momento aí, tudo bem? Agora eu quero que vocês entendam muito bem o que? A regra de 3 simples, tudo bem? Então, olha, vamos só recapitular. Até escrevi aqui, ó.
quanto mais tecido, né, quanto mais camisas, mais tecido. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, tudo bem? Então, vamos lá, gente, vamos resolver esse exercício agora, né? Então, presta atenção no método, tudo bem? Vou fazer bem devagar aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. A resolução. Então, o que acontece, ó? Eu tenho, ó, 18 metros, ó, de tecido, tudo bem? Até colocou aqui, ó, vou escrever aqui, ó, quantidade, nossa, quantidade, não tô enxergando nada, ficou horrível isso aqui, então vamos apagar. Então vou colocar assim, ó, em vez de escrever quantidade, vou escrever assim, ó, colocar um quezão de quantidade de tecido, tudo bem? Abreviei aqui. Quantidade de tecido, 18 metros. Vou colocar a unidade aqui, ó, 18 metros, certo? Então, com 18 metros de tecido, eu faço o quê? Vou colocar aqui, ó, 12 camisas, ó. Vou abreviar e vou escrever aqui, ó. Vou escrever, vai lá, camisas, certo? Ó, quantidade de camisas. Então, o que que acontece? Ele quer saber 16 camisas, ó. Camisa, aqui é camisa, tá, gente? Essa caneta aqui, vou colocar aqui, ó, para ver se ficar mais bonitinho. Vamos lá. 16 camisas, certo? Aí eu quero saber a quantidade de tecido. Então, eu não sei a quantidade, eu vou chamar de X. Tudo bem, turma? Presta bem atenção, ó. Então, com 18 metros de tecido, ó, eu vou até colocar o sinal de igual aqui. Eu faço 18 camisas, tudo bem? Agora, eu não sei dos 16 camisas, quanto de tecido eu vou precisar, tudo bem? Ó, opa, colocar a barrinha aqui, coloco a barrinha aqui, ó, o método é esse. Agora, presta atenção, o que que eu vou fazer, ó, que você vai falar, professor, aqui na definição, ele fala de seta no mesmo sentido, então presta atenção. O que que acontece? Para a gente não se perder no exercício, o que que acontece? Olha, aqui eu fiz 12 camisas, eu preciso de 18 metros de tecido. Se eu fizer 16 camisas, eu vou precisar de mais ou de menos tecido? De mais tecidos. Então, eu vou colocar assim, ó. Se eu aumentei a quantidade de camisas, ó, vou colocar aqui, ó. Opa, vou colocar uma setinha assim para cima. Ó. Se eu aumentei a quantidade de camisas, eu vou ter que... Nossa, que setinha feia. Vou apagar isso, que eu não gostei dessa setinha. Se eu aumentei a quantidade de camisas, eu terei que aumentar, ó, aumentei a quantidade de camisas. Então, eu terei também que aumentar a quantidade de tecido. Então, ó, eu coloco a setinha só para indicar o seguinte, que se eu aumentei a quantidade que eu vou fazer, eu vou ter que aumentar também a quantidade de tecido, né? Aumentei a quantidade de camisas e de tecido, eu também terei que aumentar. Então, o que que acontece, gente, ó? Aí você vai falar, professora, mas eu poderia colocar a setinha para baixo, as duas setinhas para baixo? Você poderia colocar as duas setinhas para baixo também. Só que se você colocar as duas para baixo, tem que lembrar que elas estão aumentando, né? A quantidade de tecido vai aumentar, tudo bem? Por quê, gente? Se as duas grandezas elas estão aumentando ou as duas estão diminuindo ao mesmo tempo, as setinhas têm que estar o quê? No mesmo sentido. Isso que você precisa guardar, tudo bem? Tanto faz você pegar e colocar que elas estão para baixo. Se você colocar uma para baixo, as duas têm que estar para baixo também. Se você colocar uma para cima, a outra também vai ter que estar para cima. Por quê? Porque elas são grandezas diretamente proporcionais. E significa o quê? Que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Vai diminuir também, tá bom? Agora a gente vai resolver isso daqui, descobrir o valor de x. Como que eu vou fazer isso? Olha, lá na nossa aula da semana passada, não, da semana retrasada, né, que a gente resolveu o método. O que que eu fiz? Olha, eu falei para vocês que a gente tem que multiplicar em cruz ou multiplicar em x. Presta atenção, teve alguns alunos que falaram, professora, eu não entendi. Então, presta atenção, gente, é guardar o método, tá bom? Ó,
vai fazer esse movimento aqui, ó. Segue a setinha, olha, multiplicar em cruz ou multiplicar em x, tudo bem? Então vamos lá, só fazer o que a setinha está pedindo, ó, essa setinha vermelhinha. X vezes 12. Esse x, lembra-se, o quê? É o que eu quero descobrir, é o valor que eu não tenho e eu quero descobrir esse valor, entendeu? Então, já que eu não sei, eu vou chamar de uma letra do nosso alfabeto. No caso, eu chamei de X. Então, ó, é o X que eu quero descobrir. Eu vou fazer X, ó, vezes 12. Não vou escrever 12 camisas, não, tá bom, gente? Vou escrever só 12, ó. X vezes, esse pontinho aqui, ó, é a multiplicação. X vezes 12 igual, agora eu vou fazer 18 vezes 16. Ou 16 vezes 18, tá bom, gente? Ó, vou fazer, ó, 18, ó, vezes 16. Gente, eu não lembro, eu falei para vocês 18 vezes 12, não, né? Desculpa. Se eu falei, me desculpa, eu tô aqui com a cabeça, sei lá onde, ó. Vamos fazer esse movimento, ó, do x vezes 12, ou 12 vezes x, igual a 18, né, ó, vezes 16, ou 16 vezes 18, tudo bem? Lembre-se que esse pontinho aqui, turma, ó, é multiplicação, tá bom? Então, vamos resolver isso daqui, ó. 12 vezes x, eu não sei o valor de 12. Então, vai ficar 12 vezes x, né? Ou x vezes 12. Só vou arrumar para ficar mais elegante, mais bonitinho, vou colocar um número na frente, ó. 12 vezes o x, igual a... Aí eu faço 18 vezes 16. Você fazendo aí o cálculo 18 vezes 16, você vai chegar no número de, ó, 288, ó. Certo, turma? Então, ó, 12 vezes x igual a 288. E agora, o que que eu vou fazer, turma? Eu preciso descobrir o valor do x. Então, o que que acontece? Esse 12, gente, ó, eu tô explicando para vocês da forma mais simplificada possível. Porque lá no presencial, eu vou explicar para vocês todo um processo que tem para porque esse 12 aqui está multiplicando e vai passar para esse lado da nossa igualdade dividindo. Aqui, o que eu estou fazendo para vocês? Eu estou simplificando o mais breve possível para ficar simples para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá. Por isso que eu quero que vocês guardem desse jeito, porque lá no presencial eu vou explicar para vocês o porquê que esse 12 passa para o lado de lá, que tem toda uma matemática envolvida, tudo bem, turma? Então, ó, método bem simplificado que eu estou passando para vocês aqui, tá bom? Então, ó, esse 12 aqui, ele está multiplicando o x. Ele vai passar para esse lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar como, ó, x, que é o valor que eu quero descobrir, igual a 288. Esse 288, ele já está aqui, ele continua aqui. Esse 12, ele está chegando com a operação inversa da multiplicação. Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, eu passo essa barrinha aqui, ó, indica o quê? A divisão. Dividido por 12, certo? Ó, 288 dividido por 12. Então, agora, o que que eu faço? Eu vou fazer 288 dividido por 12, para eu saber o quê? Quantos metros de tecido eu vou precisar para fazer 16 camisas. Então, fazendo essa divisão, eu vou chegar no valor de 24. 24 o quê? Metros de tecido, ó. Metros de tecido. Tudo bem, turma? Ó, certo? O que que eu vou pedir para vocês? Assista o vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque vocês, gente, estão no ensino remoto, então é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? É ruim, o lado ruim é que vocês tá aí em casa
tem dificuldade para muitos de vocês, eu sei que não tem internet, é difícil deixar recado lá no chat para tirar dúvida com a professora. O lado bom é, a aula está gravada, você pode assistir 10, 20, 30, você abaixa, né? Baixa no seu computador, no seu celular, e você pode assistir quantas vezes você quiser, tudo bem? Então, peço para vocês, assista, né? Se tiver dúvidas, marca as dúvidas aí e pergunte lá no chat do Google Classroom, tá bom? Do Google Sala de Aula. Mas, gente, não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, quero que vocês entendam bem. Esse caso aqui é o quê? Quando as duas grandezas, elas aumentam ou diminuem, nós estamos tratando o quê? Grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Não esqueçam. Por quê? O próximo videozinho eu nem vou gravar junto com esse daqui. Eu vou gravar separado, para vocês não confundir. O próximo videozinho vai ser o quê? De grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Vou até deixar separado, porque senão vai confundir a cabeça de vocês, tá bom? Vou parar a gravação e vou gravar separado, tudo bem, turma? Então, não deixem de assistir 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, e pergunte lá no chat, tudo bem? Então, bons estudos aí, turma. E se cuidem, viu? Deixa eu parar a nossa gravação aqui.